Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de mais uma das edições da Boneg publicadas pela editora Panini. Material é esse daqui, ó. Dylan Dog, o Planeta dos Mortos. Material em capa dura, tá no formato americano, tá? Traz duas edições desse material italiano, que não é a revista mensal tradicional do Dylan Dog. E isso é extremamente importante deixar claro aqui. Tá? O material tem capa dura, como falei para vocês. Temos um papel couché com páginas coloridas e páginas em preto e branco, tá? Não é só colorida a história não, beleza? E aqui a gente tem dois capítulos dessa série, porque não acaba por aqui, dessa série chamada O Planeta dos Mortos. O material então, cara, segue essa nova linha da editora Panini de trazer materiais em capa dura dos títulos da Boneg, né? A gente tem os materiais do Tex sendo publicado, Tex Wigger, saiu Zagor, Dragoneiro, enfim. O próprio Dylan já ganhou material. E agora a gente tem essa nova série que nunca foi publicada pela Mitos, tá? Primeiro ponto é esse, bem importante. Nunca foi publicado pela Mitos. A Mitos já publicou alguns materiais em capa dura, publica ainda a série em capa cartão, mas esses materiais não têm absolutamente nada a ver com a história que tem aqui. Porque essa daqui é uma história de, adivinha, multiverso. A gente está tão inserido agora nesse conceito de multiverso. E aqui a gente tem uma história regular, digamos assim, tá? É uma história que continua ali em mais publicações. Inclusive o volume 2 de Planeta dos Mortos já está em pré-venda, tá? Já foi anunciado para janeiro. Então a gente tem a continuidade desse material vindo aí em breve. E é um material que não se passa no universo do Dylan Dog, tá? É mais uma das histórias de multiverso que a gente tem tantas publicadas. E o Dylan Dog acabou também se metendo numa história dessas. Aqui o conceito, cara, é brincar com a ideia de apocalipse zumbi, tá? Dentro de toda daquele estilo de história que a gente acompanha no Dylan Dog, só que dentro do universo dele, tá? Então a gente vai acompanhar um início de uma manifestação, de uma infestação de zumbis. A gente tem o primeiro vilão, vamos voltar lá para 1986, 86 a 88, enfim. A gente volta para a primeira história do Dylan Dog, do Tiziano Sclave, que é justamente a história do Dylan lutando contra pessoas que aparentemente eram mortos-vivos. A gente descobre que tem um cara chamado Dr. Chabaras, que já vive há centenas de anos, e ele está fazendo experimentos para tentar criar a vida eterna, ou por que não também trazer os mortos de volta à vida. Essa é a primeira história do Dylan. Ela repercute mais vezes depois, né? Inclusive na própria edição do Batman e Dylan Dog, que foi publicada pela editora Panini. A gente tem a repercussão disso. Então aqui a ideia é que alguém conseguiu pegar esse experimento do Dr. Chabaras da primeira história lá do Dylan Dog, tentou fazer alguma coisa de novo e tá meio que chegando nesse ponto aí de trazer os mortos de volta à vida. E a primeira pessoa que acaba infectada, tá? A gente já tem o teste acontecendo com os próprios cientistas e um desses cientistas morde ninguém mais, ninguém menos do que o Grosso, o parceiro, né, inseparável do Dylan Dog. E aqui a gente entra na questão do multiverso, tá? Porque nesse universo da história, o Dylan teve a oportunidade de chegar e dar um tiro no Grosso e acabar com tudo. Barba, você tá me contando um monte de spoiler, não, cara. É as primeiras páginas da história. Esse é o plot principal para que tudo aconteça, tá? Ele tem a oportunidade de matar o Grosso, mas ele não consegue matar. É o parceiro inseparável dele de todas as aventuras. Então, ele não mata o Grosso foge e começa a infectar a gente, tá? A partir daqui a gente começa a ter esse conceito de mundo convivendo com os zumbis. A gente não chegou dentro dessa revista num apocalipse zumbi propriamente dito. A gente tem o conceito de estamos vivendo junto com os zumbis. Algo que a gente viu, vou fazer um comparativo péssimo, tá? Mas é o único que eu lembro, assim, inicialmente, que é aquele filme do Zack Snyder que eles prendem os zumbis todos em Las Vegas e a vida meio que continua, né? Você faz uns muros aqui e ali e a vida continua. Vou dar um outro exemplo, esse é bem melhor. O Shaun of the Dead, Todo Mundo Quase Morto, se eu não me engano em português, que é o filme do Simon Pegg, que ele e um amigo dele estão sobrevivendo a um apocalipse zumbi justamente em Londres,
que é onde se passa a aventura de Dylan Dog. E em determinado momento, pro final da história, eles aprendem a conviver, botam uma coleira lá nos zumbis e tal, e a parada começa a andar a partir dali, tá? Então essa é a ideia. A gente não tem um apocalipse, tá tudo destruído, tudo acabado e o mundo acabou, não. Dylan é o único sobrevivente. Não é essa a ideia. Existe o conceito, eles estão, entre aspas, sob controle, estão ali meio afastados da sociedade, você faz um muro aqui, tranca todo mundo num bairro ali, porque também ninguém tem muita coragem de matar, existe todo um questionamento político, isso é até interessante trabalhar dentro do quadrinho, tá? De vez em quando alguém vai lá e solta um zumbi e tal, e é isso. A proposta é essa. A gente tem um mundo que os zumbis existem, mas estão, entre aspas, sob controle, e a gente vai acompanhar esse Dylan mais amargurado que nunca, mais velho, afinal de contas, alguns anos se passaram desenvolvendo e desenrolando essa história, né? Indo atrás do grosso, indo atrás dos responsáveis por isso, e vivendo nesse mundo de jogadas políticas. Esse é um ponto muito forte da revista, tá? De eleições e campanhas políticas em cima de resolver ou não. O que se faz com esses caras que estão ali, esses zumbis? O que eu faço com esses zumbis? Então, existe um questionamento ali, posicionamentos políticos em cima disso, tá? Como falei pra vocês, aqui tem duas histórias. E as histórias são relativamente fechadas, embora elas sejam continuadas, tá? Existe a continuidade, isso vai acontecer no volume 2, elas vão continuar de onde isso parou. A ideia é a gente acompanhar justamente o Dylan dentro desse mundo controverso. Vamos lá. Aí agora a gente vai pros pontos a serem destacados, tá? Primeira coisa, Barba, eu nunca li Dylan Dog, não compra essa edição. Compra outra edição da Panini, tá? Compra alguma das edições da Mitos e até te recomendo a ler mais do que uma, tá? Então, pra quem acompanha o canal, sabe que eu leio bastante Dylan Dog, tem vários programas aqui, tem guia, tem vários reviews de Dylan Dog aqui. Não recomendo esse material para não iniciados. Porque tem muitos conceitos, muitas dessas coisas que eu tô falando aqui, personagens que aparecem e tudo mais. Como a gente está falando de um universo alternativo, como a gente está falando de multiverso, tá? Ele funciona se você conhecer o universo origem, se você conhecer o universo matriz. Multiverso só tem graça se você sabe de onde ele foi inspirado. Se você não faz ideia de como esses personagens funcionam dentro do universo deles, não tem por que acompanhar o multiverso deles. Esse é o ponto principal. Ganhe base de leitura, não precisa ler 500 revistas, porque a Bonelli tem a sua forma de funcionar muito diferente dos quadrinhos americanos. Se tu ler 3, 4 revistas do Dylan Dog ali da editora Mitos, é mais que suficiente. Ou se você ler o Ônibus, por exemplo, que traz as 6 primeiras aventuras de Dylan Dog, pronto. Você tem toda a base do personagem para se aventurar em mais coisas. Aí tá ok. Se você nunca leu, não acho legal, tá? Não é a leitura recomendada. Ah, mas, pô, tá em capa dura, colorido. Cara, tem material capa dura e colorido aí pela Panini, pela Mitos, com um formato grandão, bonitão. Você não precisa dessa edição. A verdade é essa. Se você curte muito, e principalmente, se você curte o conceito de zumbis, aí esse material pode ser legal, tá? Porque ele não me pegou tanto. A verdade é essa, eu acho as histórias do Dog muito boas. Eu sei que existem altos e baixos, tá? Dentro da temática dos subgêneros que tem dentro da história. Tem algumas histórias que são muito boas, outras são legais, e é isso, tá? Mas aqui não me pegou tanto essa ideia de essa questão do multiverso, a forma como as coisas estão sendo trabalhadas aqui, embora eu veja méritos, a arte é espetacular, mas não é um material que eu tô empolgado de verdade pra acompanhar não, tá? Vou mostrar mais uma vez aqui as páginas coloridas pra vocês verem como tá bonitona a edição, tá? O material é caprichadíssimo. E como falei pra vocês, eu nem estou dizendo que o quadrinho é ruim não, tá? O quadrinho é bom. Mas ele foge do que eu espero de Dylan Dog. Aqui é a parte em preto e branco. O que eu tô acostumado, o que eu gosto e o que eu espero de uma boa aventura de Dylan Dog é justamente, cara, aquelas histórias que acabam. E as histórias que têm o seu universo, os seus conceitos básicos mantidos. Esse Dylan Dog, da forma como ele está representado aqui, a falta do grosso, algumas coisas que funcionam dentro desse material não são o que eu espero, tá? E eu já tô um pouco cansado de história de zumbi. A verdade é essa, tá? Então,
eu já tô aqui reticente a ler coisas de zumbi. Então, Dylan Dog Planeta dos Mortos é um bom título, é interessante. Vale se você é um fã do Dylan Dog, se você já conhece o material e se você tem interesse em ver um universo alternativo brincando com o conceito de zumbis com o Dylan Dog. Se não, cara, também acho que não precisa fazer esse investimento. Mas se tu curte, se tu tá a fim de embarcar nessa, aí sim, Dylan Dog, o Planeta dos Mortos pode ser uma compra bem legal, tá? Então, aqui foi mais um review. Espero que você tenha curtido, né? Deixe seu like, seu comentário aqui embaixo. Gostou do material? Gosta do Dylan? Pô, eu tenho que fazer um programa Melhores Leituras que eu tive do Dylan Dog, que eu posso indicar muita coisa boa, tá? Mas eu sempre indico, assim, o Ônibus é maravilhoso, o Ônibus é sensacional. A edição da própria Panini, chamada Killex, é muito boa. O Batman de Dylan Dog é espetacular, tá? E tem uma outra edição que você ainda encontra também da Mitos, que é capa dura. Só tô dizendo edições bonitonas, assim, pra você comprar, tá? Capa dura da editora Mitos, chamado Lágrimas de Pedra. É muito boa e é colorida, com arte absurda, historinha fechada, maravilhosa. Então, 4 dicas legais aqui, beleza? Deixa o like, o comentário, se inscreva no canal, se inscreva no Insta e se for comprar suas ediçõezinhas da Panini, da Mitos, qualquer coisa na Amazon, use o link do Barba que tá aqui embaixo que você ajuda demais o meu trabalho. Foi isso aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.